Sejam todos muito bem-vindos ao High Level Cast, o podcast da Servidores High Level. Inclusive, hoje estamos inaugurando o episódio 2 no estúdio profissional. E antes de iniciar, eu queria agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a Tutory. Então, você que é mentor de concurso e quer escalar sua mentoria sem ter dores de cabeça, Tutory. E você que quer começar do zero, um servidor público e quer iniciar, por exemplo, a sua mentoria, o seu projeto, você é professor também, e quer largar, por exemplo, o Excel, a Tutory é a melhor solução para você. E eu tenho a honra de receber aqui no episódio 2 um aluno do método Servidor 30K, um amigo, tá? Léo, queria que você se apresentasse inicialmente, rapidamente, para a gente começar aqui hoje o nosso bate-papo. Perfeito, Douglas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra participar desse programa patrocinado por uma ferramenta tão importante para a gente que facilita demais o nosso trabalho. Meu nome é Leonardo La Roça. Eu sou auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Atualmente, eu trabalho na parte de integridade pública, né? Eu trabalho na Secretaria de Integridade Pública, tratando diretamente de responsabilização de empresas e aplicando a lei anticorrupção. E há mais ou menos um ano, né, Douglas, a gente se conheceu e a gente começou esse projeto que aí está completando aí daqui a um mês e meio, 2, vai completar um ano. E eu estou extremamente satisfeito. Além de estar muito satisfeito de estar aqui, estou muito satisfeito com a minha situação hoje dentro da minha mentoria, de como ela está caminhando. Então, espero que aqui seja uma troca muito bacana de informações para quem está pensando em entrar nesse mundo. Bacana, cara. Muito obrigado pela introdução. E vamos lá, vamos começar do começo, né? Quem é Leonardo La Roça, extra CGU? Né? Onde o Léo nasceu? Em qual estado você nasceu? Me fala assim, do início mesmo. Tranquilo. Acho que o meu sotaque, apesar de 26 anos de Brasília, nunca me fugiu, né? E eu tentei já me livrar dele de algumas vezes e nunca aconteceu. Eu sou gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Pelotas, que é onde minha família mora até hoje, né? Mas passei a minha primeira infância, dos 2 anos até os 17, eu ia muito para Pelotas também, né? Então, minha família toda de Pelotas, meus pais se mudaram para Uruguaiana, né? Que é lá na fronteira com a Argentina, lá na pontinha do Rio Grande do Sul. Estudei até o ensino fundamental em Uruguaiana, depois fiz o ensino médio em Pelotas, com algumas outras oportunidades aí nesse meio do caminho, né? No exterior e tal. E sempre tive um apoio muito grande, apesar da minha família ser de uma origem mais humilde, né? Minha mãe, por exemplo, meus avós maternos, né? Minha mãe era cabeleireira, meu avô era marceneiro. Sempre teve um incentivo muito forte de estudo, então a minha mãe e meus pais passaram isso para mim também. Então o meu foco sempre, desde criança, sempre foi menino, estude. Bacana. Né? Que isso te leva longe. E você se formou onde? Você se formou no seu próprio estado de origem ou você fez para Brasília? Foi Brasília? Como foi Não, então, como eu tinha... Isso aí já começa com... Aí entra o concurso já direto, né? Concurso sempre fez parte da minha vida porque minha mãe, desde pequeno, sempre falou: meu filho, vá ser servidor público. A minha família é de empresários, né? Minha mãe era empresária, hoje aposentada, de uma farmácia local, né? Que muito bem sucedida, muito conhecida na região ali de Uruguaiana, mas ela sempre falou: meu filho, vá ser servidor público, que a vida, assim, vai ser mais tranquila, porque... Todo conselho de comerciante... exatamente. Não segue minha vida, não. Vai lá, um negócio mais tranquilo. E hoje a gente eu tô indo na direção oposta, né? Indo para a iniciativa privada, né? Apesar de, né, ter essa tranquilidade de hoje exercer um cargo público. Então, eu acabei indo, quando eu fiz 17 anos, eu acabei o ensino médio, e minha mãe falou: olha, Leonardo, o que tu quer fazer, né? O que pensa em fazer? Aí, assim, eu tinha 2 sonhos, basicamente. Ou era ser músico,
Ah, é? Caramba. É novidade, hein? Mas isso é porque desde os 11 anos eu toco guitarra e tal, achava que ia ser, né? E ela falou, não, você quer, a gente dá um jeito, a gente manda pro exterior, vai fazer uma escola de música bacana e tal. E meu pai sempre foi contra, né? Obviamente, né? Sempre achava que isso, né? Tem aquela mentalidade de artista não ganha dinheiro, né? Aquela coisa toda. E outra coisa era que eu acho que toda família de classe média tem, que é ser médico, né? Só que eu disse pra minha mãe, olha, eu não gosto de gente, né? Não gosto de tratar diretamente com pessoas. Então, se eu for médico, eu quero ser médico legista. Aí minha mãe falou, eu não vou gastar dinheiro para você, né? Ficar tratando com morto e não sei o quê. Então, eu falei, tá, então eu acho que eu quero ser diplomata. Aí ela falou, olha que lindo, que bacana, então vamos, o que você quer fazer? Aí eu falei, comecei a procurar faculdades e tal, e aí Brasília entrou no meu radar. Por quê? Né? Obviamente a base da diplomacia é em Brasília. Em Brasília, na época que eu fiz o vestibular, isso aí é ido de 2001, né? 25 anos atrás. As faculdades, as universidades federais que tinham um curso voltado mais para a área, né? E eu não queria fazer direito na época, né? Então, assim, tinha relações internacionais ou ciência política, que era uma coisa que eu sempre me interessei. E a faculdade de ciência política da UNB é uma das mais reconhecidas do Brasil. Era isso ou era a USP, na época, né? E minha mãe falou, não, tu é muito novo para morar sozinho em São Paulo. Eu acabei indo para Brasília, né? E aí, com 17 anos, meus pais patrocinaram essa minha ida para Brasília. E aí eu acabei fazendo toda a minha formação acadêmica, fazendo a minha vida lá, né? Eu digo que eu completei o ciclo do Brasiliense, né? Que passei no UNB, passei num concurso, casei e me divorciei e saí de Brasília, né? Fiz o ciclo completo. Hoje estou aqui morando no Rio de Janeiro, graças ao meu cargo também, né? Porque eu trabalho na CGU, é um órgão federal, então a gente pode, por trabalho remoto, também exercer essa função. Então, basicamente, foi isso, né? A minha formação acadêmica, né? Em ciência política, e depois acabei fazendo direito na Universidade de Brasília também. Mas sempre com incentivo e com muito apoio dos meus pais. Tá, beleza. Então, você veio a Brasília, né? Foi a Brasília, melhor, estamos no Rio. Sim. Você fez o UNB, fez todo esse ciclo, e o seu sonho era passar, não sei se era o seu sonho, o sonho dos seus pais, né? Passar na carreira de CACD. Inclusive, nós temos um aluno aqui, entrou recentemente um aluno diplomata, meu primeiro aluno. E como que foi essa transição, né? Do sonho de querer ser diplomata, o que aconteceu no meio do caminho que te tirou, entre aspas, do foco? Perfeito. Só fazendo um pequeno adendo, né? Na verdade, não foi me tirar do foco, mas na verdade foi uma correção de rumos, né? E aí a gente entra naquela coisa do dilema que todo concurseiro passa, né? Que é um pouco da frustração, né? Eu brinco que, assim, eu formei em 2008 na UNB, na minha primeira graduação. E, cara, eu fiquei 4 anos estudando todos os dias, pelo menos 8, 10 horas, às vezes 12, às vezes 14, às vezes 15. Às vezes até a luz da biblioteca da UNB fechar, né? E, cara, não acontecia, né? A prova de diplomata, né? Se você depois trouxer o seu aluno, né? Ou, né? E quem conhece sabe, só passa uns 300 primeiros na prova objetiva. Olha, eu me lembro que ele me contou assim, Douglas, é normal estudar por 7 anos e não... Exatamente, eu estudei por 5, na verdade, né? Porque durante 4 eu não passei nem na porta. Na verdade, assim, nos 2 últimos anos... eu fiquei por um item do CESP, né? Que seria 0,25, na verdade é 0,50, né? Porque você erra, então ele te penaliza, você né? Perde, né? Você não ganha 25 e ainda perde 25, né? E na outra eu fiquei por 0,25 mesmo, né? Ou seja, se eu tivesse chutado um item acertado, eu tava dentro dos 300. E aí eu falei, cara, todo esse tempo, todo esse gasto, né? Porque é um investimento. Nessa época eu já comecei a arranjar bicos, né, trabalhos, e inclusive o trabalho que eu arranjei na época, na reta final ali nessa minha transição, né, para outras carreiras, eu comecei a trabalhar num escritório de defesa comercial, né, um escritório de advocacia. E aí eu olhei para outras carreiras, né, e controle tinha muitas intersecções de edital.
Então na verdade, eu foquei em analista de comércio exterior, que é uma carreira do MIDIC, né? Também de alto nível, mesma remuneração da CGU, do gestor, de APO. E estudei para ela e no meio do caminho apareceu um concurso da CGU. E aí eu tinha já alguns amigos que já trabalharam com isso, tinha tido contato. E aí eu olhei para aquele edital e a minha ex-mulher na época, né? Que na época era minha namorada, ela olhou e falou: Leonardo, tu vai fazer esse concurso. Porque é a tua cara, tem ciência política no edital. E aí eu falei, tá, beleza, né? E aí peguei, inclusive, aqueles bizus do Estratégia, né? E Passo estratégico, não? Não era na época. Na época ainda era muito aquele ponto dos concursos, né? E aí era o bizu, aqueles PDFs, né? Que a gente comprava. Cláudia, que inclusive... Exatamente. Cláudia Colossi. E aí, cara, sentado, antes de entrar na prova, eu peguei um bizu daquele e dei uma lida. E, cara, caiu umas 3 questões ali que eu não sabia nada, mas que na hora acertou e isso me iluminou. E eu passei, assim, lá na rabeira, na prova objetiva. Eu nunca fui um cara bom de objetiva. Só que, na discursiva, caiu um tema que eu dominava, que eu treinava muito. E eu tinha uma escrita muito boa. E aí, de 100, eu tirei 99,5. Nossa, jogou lá pra cima, né? Joguei lá pra cima. Foi Sebrasp, banca? Foi, na época, a ESAF. Nossa, né? ESAF era também. Que é uma prova muito parecida com a da FGV, né? Isso. E aí, pô, eu ganhei, sei lá, 90 posições na prova discursiva, né? Fica o recado aqui, ó, a prova discursiva é muito importante. Discursiva, exatamente. Né? A objetiva é muito importante, obviamente, porque ela te coloca dentro, né? Mas a discursiva faz muita diferença. E cai bastante na área fiscal, controle também tem, né? Exatamente, né? E eu estou hoje na CGU graças a uma boa discursiva, né? E aí foi isso, né? Essa minha mudança de rumo foi exatamente... e nada do que eu estudei para o CACD... foi jogado fora, né? Então, tudo que é estudo vale a pena. Você precisou estudar idiomas, né? Provavelmente muito inglês e francês? O inglês e o francês nem tanto. Inglês sim, bastante, porque a prova de inglês da objetiva ela é muito pesada. Francês não cai na objetiva na época. Mas foi estudo de constitucional, política externa, direito administrativo... história do Brasil e história mundial, apesar de não parecer que tem uma congruência tão grande com o que cai nos concursos, né, de área fiscal e de área de controle, eles ajudam muito a gente entender por que as nossas regras são daquele jeito. Então, a hora que eu batia o olho naquelas regras, eu lembrava dos períodos do Brasil e por que aquilo é daquele jeito. Entendi. Então, me facilitou demais, né? Então, ou seja, nenhum estudo é perdido mesmo que ele não... seja exatamente aquele direcionado pro edital que você vai fazer a prova. Bacana, cara, bacana. E essa sua transição para se tornar mentor de concurso, né? Isso era uma coisa que você já pensando com o tempo? Uma pergunta, sempre quando eu entro numa reunião com alguém para fazer um diagnóstico, a primeira coisa que eu pergunto, é uma coisa que já tinha ali no seu subconsciente? Inclusive, a minha curiosidade, como que... Assim, eu já sei mais ou menos, né? Como que você me conheceu? Como conheceu os servidores high level? Eu tinha aparecido para você por meio de um anúncio, ou você foi por meio de indicação? Como que foi? Então, eu sempre tive, na verdade, ojeriza a aparecer em público. Ah, é? Isso. Até 2022, 2021. Você era tímido? Eu sou tímido, né? Mas, o que aconteceu? Em 2022, eu fiz uma transição de carreira dentro do meu cargo, né? Como você sabe, a CGU é um cargo... O cargo de auditor federal de finanças e controle é um cargo extremamente transversal, porque a gente tem lá, pelo menos, 5 funções essenciais ali, que cumprem algumas funções da Constituição e de leis federais, né? Entendi. A gente tem a auditoria, a gente tem a corregedoria, a gente tem a ouvidoria, a gente tem a lei de acesso à informação, que tem que ser cumprida. A gente tem a parte de preventiva, né, de integridade, de prevenção à corrupção. Então, quando eu entrei na CGU, eu passei exatamente para a área que caía ciência política, caía inglês, tratados internacionais, que era uma coisa que eu tinha mais conhecimento. Mas, durante o curso de formação, eu conheci uma pessoa que, na verdade, tinha sido meu colega de UNB, né, na ciência política, mas ele era meu veterano, muito à frente.
que era da corregedoria. Ele era corregedor setorial, acho que na área da saúde, salvo engano, tá? E aí ele conversou comigo, falei, cara, lembro de você da UNB e tal, quer ir pra corregedoria? E eu falei, quero. Só que deu errado, e eu caí na auditoria. Ou seja, né, tipo, eu falava inglês e francês e me mandaram pro Japão, né? Eu não sabia nada, né, de auditoria. Só que eu aprendi muito ao longo desses 10 anos. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz essa transição de carreira, né, eu fiquei na auditoria, né, durante 2014 até 2022, mais ou menos, 8, 9 anos, tá? Quase 9 anos completos. Quando eu entrei na corregedoria, ali foi engraçado porque a gente sempre, quando a gente entra numa área nova, existe uma curva de aprendizado, né? Sim. E eu notei que lá a minha curva de aprendizado foi muito curta, porque era uma matéria muito natural para mim. Ou pela minha formação, ou pela minha facilidade, né, por tudo que eu estudei, né, ao longo da vida. E eu tive uma ascensão meteórica, né, de dentro. O lançamento meteórico aí. Exatamente. Em 2022, eu entrei como um servidor chão de fábrica, né? Em 3 meses me convidaram para ser assessor de um coordenador geral. E 9 meses depois, mais ou menos, me convidaram para ser o coordenador geral da área de lei anticorrupção, né? Foi rápido, né? Foi muito rápido, porque eu aprendi muito rápido e meu trabalho foi muito bem reconhecido. Então, assim, lembrem, gente, ó, vai ter concurso da CGU e fiquem de olho, porque... Exatamente. Tem um pedido de 500 vagas, né? Tá todo mundo 500 esperando. vagas, A gente tem CGU, TCU... Isso, não, assim, ó, não está, né, não é tempo perdido de estudar para controle nos próximos 2 anos. Tem muita coisa aparecendo. Tem TCS também. Tem pelo menos vários uns 12 TCS, concursos aí iminentes. Isso. Mas o grande esperado aí, os 2 grandes, né? TCU, CGU. Na TCU tivemos um aumento bem significativo, inclusive, aí. Exatamente. Animado. Mas essa sua virada para se tornar mentor de concurso. Então, onde chegou? aí quando eu entrei na corregedoria, a primeira coisa que me viraram para mim e falaram assim, Leonardo, ó, tu já né, na época, assessor de coordenador geral. Você corrige, né? Corrige não, na verdade, revisa, né, peças relativas à aplicação da lei anticorrupção. Nós temos um treinamento aqui, uma política de treinamento, né, para agentes federais, estaduais e municipais, que é um curso de par de 3 dias, né, ou seja, de 24 horas mais ou menos. Sim. Horas aula, né, 24 horas aula, e que a gente precisa de instrutor. Você aceita? Eu me borrando de medo, eu virei e falei, assim, sim, aceito. Né? Aceito, vai ser um desafio. Já que eu estou mudando de vida, né? Mudando de profissão, aceito. E aí eu participei desse curso como assistente, né, do professor durante 2 cursos. E no terceiro eles falaram assim, Leonardo, a gente marcou para você vai para Vitória dar esse curso sozinho. E aí... Não teve nenhum negócio. A gente marcou para ir... Não, falaram assim, ó, é você. Você vai e vai ter um cara... Eu tinha, né? Na época eu já tava lá... Na minha equipe tem uma pessoa de Vitória, né? E aí ele falou, ó, ele vai ser teu assistente, né? E aí você vai ser o professor principal. E isso foi 3 meses depois de eu ter sido assistente, né? Nos cursos. Entendi. E aí, nesse dia, eu achei que eu ia fazer um curso horrível, né? E a hora que eu peguei aquele microfone, tudo fluiu de uma maneira muito bacana. E aí, a partir desse momento, eu falei, cara, eu gosto, adorei ensinar, quero continuar. E aí, a mentoria foi um caminho de uma realização pessoal, né? Eu já ainda faço isso, dou o curso de lei anticorrupção pela CGU, né? O curso regular de par. E faço agora, hoje, as mentorias que eu ofereço, inclusive outros cursos dentro da minha mentoria de auditoria governamental, de lei de licitações, que eu dou para os meus alunos. Bacana, como um bônus. Um plus. Bacana. Exatamente, como um bônus. E hoje eu não paro mais. Eu tô todo dia inventando, tentando prospectar novos temas para elaborar cursos de matérias que eu tenho propriedade para falar. Bacana. Eu sempre falo, né? A mentoria é algo vivo, né? Você sempre está aperfeiçoando, melhorando. Então, por exemplo, lá no nosso método, a gente tem lá um método gravado. Mas quando eu comecei, não tinha, né? Então, com o tempo, você vai aperfeiçoando. A mentoria não é algo estático. Então, para mim, eu vejo como uma grande vantagem, né? Está sempre melhorando. E me fala, você fez essa transição, era uma ideia que você já tinha antes, né? Inclusive você tinha essa questão de timidez, eu também, inclusive, sou muito tímido, né? Eu acho que pós-pandemia as pessoas ficaram bem introvertidas, sabe, cara? E eu fui uma dessas pessoas que fiquei muito tempo trabalhando, na época eu era servidor público também,
Então, eu fiquei muito tempo trabalhando em casa. Eu não sei o nome técnico para isso, mas fobia de conversar com as pessoas. Olha que louco, né? E de um tempo para cá eu venho me forçando a ter contatos mais no mundo offline, porque eu acho que faz bem, né, para as pessoas. E me conta, como que você conheceu a servidores high level? Não sei se você se lembra, se eu apareci para você, ou foi indicação, como que foi esse... Lembro perfeitamente. Porque o que aconteceu? Eu tinha um projeto, mas não era um projeto de mentoria em si. Mas era um projeto de me tornar uma referência, né, de doutrinária mesmo, dentro da lei anticorrupção, né? É um assunto novíssimo, é uma lei que fez 10 anos... Nova, né? É uma lei extremamente nova, né? A gente começou a ter resultados concretos dessa lei mesmo, de verdade. Acho que ela é de 2012, salvo engano, 2013. A gente começou a ter resultados concretos dela em 2019, né? Então são 7 anos, menos de 7 anos, Sim. que ela está sendo efetivamente aplicada, né? Então é um assunto extremamente novo, pelo qual eu me apaixonei. E aí, o que eu fiz? Eu montei um Instagram, Professor Léo La Roça, mas não para dar mentoria, mas para falar sobre lei anticorrupção. Sem pretensão. Sem pretensão de vender nada, sem pretensão de ter um retorno financeiro por aquilo, mas era uma coisa mais de realização pessoal mesmo, de me tornar uma referência e ser uma pessoa a ser ouvida, né? Quando se trata de lei anticorrupção. E aí, por um acaso, começou a aparecer as publicidades suas, né? E eu tinha na minha equipe o nosso querido amigaço Gilmar Possati, que é um cara sensacional, professor de estratégia, servidor da CGU, que eu era fui chefe do Possati durante 3 anos e 2 meses, que eu exerci o cargo de coordenador. Saí do cargo de coordenador por razões pessoais, familiares, né? Pra mudar aqui pro Rio de Janeiro e tal. Não porque eu não gostava, porque era muito fácil. Assim, pra mim, não é que seja fácil, né? Mas pra mim era muito natural. Fácil devido ao processo. Era muito todo. natural Sim. exercer aquela função, apesar da responsabilidade, apesar do cansaço, né? Apesar de todo a carga que vem junto com esse tipo de trabalho. E aí, um dia, eu fui dar um curso em João Pessoa, que eu falei, em João Pessoa tem o Possati. O Possati estava morando em João Pessoa nessa época, e eu falei, Possati, é tu que vai dar o curso. Fiz que nem fizeram comigo. Vai lá. Só que o Possati meio que deu uma colada nas placas e falou, cara, se é contabilidade eu falo assim, com o pé nas costas e tal, mas lei anticorrupção, eu consigo aplicar, eu faço muito bem. E ele é um excelente analista, né? Um excelente auditor para instruir processos de lei anticorrupção. Mas ele falou, cara, eu não consigo em uma semana me sentir seguro para dar um curso à altura que as pessoas esperam de um órgão de excelência como é a CGU. E aí eu conversei com o diretor na época, ele falou, tá, Leonardo, vai com ele e ele te ajuda e tal, e a gente fez uma divisão lá e a gente deu o curso juntos, que foi muito bacana, e ele me viu dando aula e falou, cara, tu tem que explorar isso aqui, né? A gente tava conversando e tal, e aí eu até perguntei pra ele, né? Pô, como é que é o negócio da mentoria? E a gente começou a conversar muito, né? Ele me hospedou na casa dele, ele foi um cara muito gentil. Né? Ele é gaúcho como eu, gremista como eu, apesar de não praticante, né? Mas, né? Então a gente conhecia a família dele, maravilhosa, ele me hospedou na casa dele e a gente trocou muita ideia sobre isso. E aí, com isso, eu já tinha criado o meu perfil do Instagram, já tinha feito isso, e aí você começou a me aparecer pra mim e eu vi que ele seguia você, né? E você então, assim, eu apareci para você antes de saber que eu trabalhava. Exatamente, antes de saber. Exatamente. E aí eu perguntei, Possati, quem é esse cara que tá aparecendo para mim aqui toda hora, tá enchendo o meu feed. Remarketing o tempo todo. E toda hora o Douglas falando marketing ele sabe fazer, né? Eu falei, o cara bom no marketing o cara é. E aí eu falei, cara, ele me inspirou, né? Além da conversa com o Possati, o seu marketing, né, me inspirou e falou, cara, eu posso fazer isso também, né, além de eu acho que é uma ajuda ajudar as pessoas, o meu perfil ainda segue falando de lei anticorrupção fora dos concursos também, né, então eu conciliei as duas coisas. E aí, na minha reunião com você, eu falei, cara, é isso, e hoje eu sou extremamente realizado, né, eu sou um mentor, vamos dizer, de boutique, né, eu tenho pouquíssimos alunos. Eu chamo eles todos pelo nome, todos eles têm meu WhatsApp pessoal, a gente tem um grupo,
né? Então isso foi uma coisa que hoje faz parte da minha vida já, da minha rotina, né? Cuidar dos meus alunos. Bacana. Então eu acabei, né, sendo convencido por você e pelo Possati. Eu lembro que o Possati falou assim, Douglas, olha só, eu vou te indicar o meu chefe, cara. Cuidado. Eu falei, não, pode indicar. Eu lembro que ele me fez algumas perguntas antes, né? Mas como que é? Porque no caso dele, a gente fazia uma entrega onde a minha equipe fazia as coisas pra ele, né? Não era o servidor 30K. Aí ele me fez algumas perguntas, aí é meu chefe, cara, pelo amor de Deus, você trata bem, e deu tudo certo, né? Eu queria voltar um pouco no tempo, queria Claro. fazer uma outra pergunta. O dia que você foi aprovado na CGU, né? Qual o sentimento? Você lembra como se fosse essa memória tá recente para você? Como que foi ser aprovado? O dia da sua nomeação? Como que foi esse momento? Cara, só de você falar, chega a arrepiar aqui do dia, tá? Porque o que que acontece? Como eu falei pra você, eu foquei, na verdade, nessa época aí, a partir de 2014, eu comecei a estudar outras matérias, né? Para abrir um leque maior de concursos. E meu foco era analista de comércio exterior do MIDIC, né? E o controle sempre me chamou a atenção, principalmente pela parte de avaliação de políticas públicas, né? Que é uma área na qual eu sou formado, inclusive na ciência política, né? Um dos meus focos foi a avaliação de políticas públicas. Então, eu conheci a CGU exatamente por eles fazerem na época. Agora eu me esqueci o nome do tipo de relatório, porque isso já mudou, já tem mais de 10 anos que alterou e tal. Mas eles faziam um trabalho muito interessante de avaliação de políticas públicas e a CGU eu conhecia ela por causa disso e de alguns colegas que já trabalhavam lá, né? Sim. Então, eu fiz o concurso da CGU sem esperar muita coisa. E sem pressão, né? Exatamente. Sem pressão, foi totalmente sem a pressão. E botei tudo no concurso de ACE. E eu fui muito mal na prova de ACE porque eu tenho um problema de nervosismo muito grande, né? Muito grande. Mas o que? No dia da prova, no caso? No dia da prova. A hora que... Se eu vejo, assim, tem aquela coisa, né? Se sai algum grãozinho de areia fora daquilo que você tá... Eu sou muito metódico, né? Eu sou muito metódico com os estudos, com tudo que eu faço. Então, se eu bato o olho, assim, se a primeira questão que eu leio do caderno de prova, e nem sempre é a primeira, às vezes eu abro no meio e dou uma olhada na questão só pra ver, assim. E se eu dou o azar de ver uma questão que eu vou ter que pensar muito, ou que eu não vi o assunto... Dá problema. Já você não consegue virar a chave, por exemplo. Não consigo virar a chave. Isso é importante você fazer as mais fáceis primeiro, né? Pra você Exatamente. E eu tinha esse problema, né? Que é uma coisa que eu também faço na minha mentoria, né? Que é ensinar a pessoa a fazer prova, né? Mas eu tinha dado tudo no concurso de ACE e não tinha feito nada. Inclusive, o concurso da CGU teve um dia que eu saí antes e nem peguei a prova. Ah, é? Nem peguei a prova. Então, era uma coisa que eu não sabia nem quando é que saiu o resultado. Então, eu tava em casa um dia, tranquilo. Te contaram, né? Na época, eu lembro exatamente, tá? Porque assim, ó, foi mais ou menos na época do julgamento do STF do aborto de anencéfalos. Então, eu tava numa pilha jurídica de... Cara, eu não assistia TV, eu assistia a sessão do STF. Bacana. Né? Eu tava numa pilha de direito constitucional, de aplicação e tal. A TV Senado lá. Não, a TV é Justiça, né? Justiça, né? Exatamente. E aí eu tava assistindo uma sessão, exatamente, eu acho, salvo engano, sobre aborto anencéfalo. E, cara, minha namorada, na época que depois a gente casou, né? A gente teve um relacionamento longo de 19 anos. Ela me ligou e falou, Leonardo, tu passou na CGU. É sempre assim, alguém te contando. Tu passou na CGU em 42º, em 42. Só que ainda tem o recurso da discursiva. Caramba, né? Então poderia melhorar ainda. Só que eu peguei minha prova, eu só não tirei 100 porque eu errei 2 cedilhas. Eu esqueci de botar o cedilha. Então não tinha o que fazer. Então, assim, era... Gramatical não tem o que fazer. Não tinha o que rezar. Na verdade, eu tinha que rezar para ninguém aumentar muito a nota e me passar, né? E, na verdade... Uma pessoa me passou, mas na correção lá, eu não me lembro o que aconteceu, que ele acabou, acho que ele desistiu, então a minha posição ficou meio que inalterada, né? Então, e aí ela falou, tu passou na CGU. E, cara, eu simplesmente tive que ficar 1 hora sentado no sofá, processando aquilo, falando assim, cara, às 15 horas, 14, 12, sei lá, de biblioteca acabaram.
Aquele peso, né? Aquele peso. Nas costas saíram. Tipo, cara, eu vou sair de um salário de R$2.500 Eu nem era advogado na época, eu nunca tive OAB, eu era, né? Mas só que... consultoria isso fazer, né? É que, na verdade, para processos administrativos, nem na CGU, num processo, você precisa ser advogado para atuar, né? Sim, sim. E processo de defesa comercial, que era onde eu atuava, também não precisava de OAB, bastava você se credenciar lá nos autos e você poderia defender a empresa. Uhum. Então, eu falei, cara, eu vou sair de um salário de R$2.500 para, na época, R$14.000. Rico. Porra, eu achei que eu ia comprar uma Evoque, né? O que não acontece, tá, gente? Já vou avisando. Ferrari, né? Já vou avisando que não acontece. Não caia no consignado. Não caia também. Nesse consignado. Os não... bancos vêm assim, ó, né? Toma aqui, ó, tá rico. Mas eu falei, cara, minha vida mudou. E aí eu fiquei processando isso durante 1 hora, né? E aí, assim, eu era, na época, eu era ateu. Não sou mais. Ah, é? Já foi ateu também? Eu fui ateu até... Quem nunca, né? Até 4 meses atrás, inclusive. Caramba! Tá, mas isso Graças a Deus, graças a Deus, né? Ah. Mas a minha sogra era muito católica, ela pegou a minha provinha escrita, né? E botou debaixo da santinha lá, cara. E foi 2 semanas de agonia esperando o resultado final, que veio sem alteração substantiva. Eu não lembro agora se eu mantive a posição ou perdi uma posição, alguma coisa assim, então... Mas foram 2 semanas ali de muita torcida que se efetivaram, né, depois. Mas, e aí, com isso, eu falei, cara, vou continuar fazendo concurso, porque eu tô com tudo na ponta da linha. Cara, passei mais 3 concursos depois. Uhum. Já com a cabeça leve, porque já estava aprovado na CGU, passei Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do DF. Boa. E um outro que era analista legislativo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que... Cara, gente, pra você que tá desesperado, dá uma olhada nesses concursos. Conselhos, né? De conselho, porque o salário é alto. Passa batido, poucas pessoas olham. É seletista, tem muitos direitos, né? E às vezes é um tapa-buraco bom, é um bom trampolim para você conseguir também chegar numa carreira de topo do Executivo Federal, ou uma carreira de topo aí da administração pública federal. E pensando bem, não tem nenhum mentor, assim, relevante nessa área de conselhos. Conselho de classe. Não tem. Sim. De contabilidade, administração, medicina, não tem uma pessoa. Exatamente. É interessante isso, né? Sim, um baita de um nicho. É um nicho bom que tem, assim, para quem mora em Brasília é maravilhoso, porque tem todos os conselhos federais e ainda tem os regionais em todos os estados. Então, obviamente, E são bons salários, tá? Não são salários baixos, não. O lado... Você falou que é seletista, né? Mas... Não manda embora, né? Eu já fui de empresa pública. Olha, eu sinceramente, se eu pudesse escolher hoje, eu seria seletista. Empregado público, tá? Eu seria empregado público em vez de... FGTS. Alguns direitos de férias que são diferentes, né? Você tem estabilidade na parte legislativa, porque o estatutário se mudou, 8.112, muda seu regime previdenciário, seu regime... Tudo isso muda, né? Uma coisa que eu observava, fazer uma comparação que era de empresa pública e RJU, é que na empresa pública, né, pelo menos na empresa que eu trabalhei, que foi a IBSE, ela tinha muito essa parte de gestão voltada mais para... Porque quando eu fui aprovado em concurso, né, tinha uma rincha entre a RJU e que era de empresa pública. Porque a empresa pública que entrou lá no hospital que eu trabalhava, entrou com o objetivo de fazer gestão, né? Porque por muito tempo os RJUs, eu sei que não, em todos os órgãos não são assim, eles estavam muito acostumados com aquela velha política, aquela gestão, né, do antigo servidor público. Então eu vejo essa rincha, talvez, né, de RJU e empregados públicos. Hoje está menos. Menos. Tá muito menos. Menos até porque teve uma política de concursos muito grande de 2000 para cá, né? Que entraram muitos servidores novos que têm uma mentalidade diferente daquele servidor público. Não que eu esteja denegrindo, assim, né? Falando mal do servidor público mais antigo, né? Mas a mudança eu posso falar mal, tu não pode não, tá? Eu não posso, mas na verdade, é a mudança de mentalidade mesmo, né? Então, essa rixa meio que ficou para trás, né? Tem a rixa ainda hoje da remuneração, né? De algumas coisas. Mas isso existe rixa dentro até de carreiras do RJU, né?
Então, obviamente, isso aí mudou por conta, acho que, de uma mentalidade mesmo e de um recrutamento novo, um pessoal novo que tem uma visão diferente de Estado, das funções do Estado. E eu vejo isso hoje com muita clareza na CGU, né? Também, né? As pessoas, os servidores novos têm uma maneira de tratar, né, o trabalho diferente dos que estavam lá, que foram herdados do Ministério da Fazenda, de quando se centralizou a corregedoria com a Secretaria Federal de Controle, né? Que é a origem da CGU. Então, sim. Obviamente isso aí reduziu bastante por conta dessa renovação mesmo do pessoal, né? Bacana. Mudando um pouco o foco, qual a sua opinião em relação à mentoria individual e mentoria em grupo? Qual é a sua tendência em trabalhar? Você gosta de fazer mais individual, mais em grupo, ou um modelo híbrido? Você tem produtos de diversos modelos? Como tá hoje para você? Qual a sua opinião real em relação a... Bom, eu não tenho... Eu acho que os dois modelos são muito válidos, né? E eles são aplicáveis a pessoas diferentes, talvez, né? Que têm necessidades diferentes. Né? O meu modelo de mentoria é um modelo de mentoria extremamente personalizado. Eu aceito no máximo 30 alunos. Eu, na verdade, até agora, eu nunca tive 30 alunos. Né? Na verdade, eu tive... a minha meta era, em um ano, ter 15 alunos, que seriam a minha turma, né? Que eu tocava tudo sozinho. Eu era o RH, eu era o cara que entrava em contato, eu era o faz-tudo, eu fazia tudo dentro da minha mentoria, né? Recentemente, eu contratei uma empresária e falei, olha... Essas questões administrativas aqui ficam com você faz a captação, faz tudo. Eu ainda gosto de fazer a reunião de diagnóstico, né? Aquela reunião de venda, inicial, né? Inicial. Mas eu consegui me desvencilhar de algumas atividades que me tomavam muito tempo, então hoje eu falei, olha, eu acho que eu consigo absorver 30 alunos. Então eu gosto de chamar meu aluno pelo nome, conhecer a história dele, o que ele quer. Na minha mentoria não existe um plano de estudo igual ao outro. Cada plano tem o nome do aluno, né? A não ser o cara que entra e fala assim, olha, eu sou zerado, eu estou começando do zero. Plano basicão aí ele vai pro basicão, né? Que eu montei com muito carinho, né? Que eu montei com muito carinho também. Mas em 3 meses depois, eu já faço uma customização com base nos resultados dele e nos estudos que eu tenho de incidência de questões de concurso. E aí eu já começo a personalizar, né? Mas a mentoria em grupo ela é muito interessante, às vezes, para pessoas que não têm a capacidade, às vezes, financeira de arcar com o custo, porque não é um produto barato, uma mentoria individualizada. Sim. E você tem um direcionamento, né? Porque, para mim, hoje, né? E não é só para estudar para concurso, é para tudo, né? Hoje, informação tem em todo lugar. Você bota ali, com inteligência artificial, então, mais ainda, né? Você tem muita informação disponível, você tem material disponível, de graça. O importante é você saber pensar, selecionar esses materiais e ter um direcionamento. E a mentoria faz isso por você, né? Então, assim, você não paga para passar no concurso, né? O passar no concurso é mérito seu. Você paga para que uma pessoa filtre esses materiais, esses assuntos e dê um direcionamento para você, que esse é o papel do mentor. O mentor não vai estudar pelo aluno, né? Pelo mentorado. A gente vai direcionar da melhor forma possível para que ele tenha uma aprovação, né? E o meu objetivo, por exemplo, eu levei 5 anos para passar num concurso, né? O meu objetivo é fazer a pessoa, pelo menos, fazer o que eu fiz na metade do tempo. Boa. Né? Que era na época quando eu tinha... As mentorias eram extremamente caras, né? Os materiais eram extremamente caros, porque eram só os coach, PDF. Né? Era coach, exatamente. Coach. Né? Eu não tinha essa capacidade. Né? Meus pais já me ajudavam muito para me manter aqui em Brasília. Meu empreguinho lá no escritório e meus estágios, né? Na época, me ajudava a pagar os meus cursos. Né? E alguma outra coisa ali, uma gasolina, né? Uma diversãozinha, uma cervejinha no final de semana. Então, assim, o que eu quero hoje é que as pessoas que possam, né? Que têm condições, façam o que eu fiz na metade do tempo que eu fiz, ou até menos. Entendi. Então, esse é o objetivo. E para quem está assistindo agora, né, Douglas, qual é o melhor modelo, pelo menos inicialmente, de entrega de mentoria? Eu acredito no modelo que você faz um individual, né, sem considerar aquele primeiro em vendas, né, que é o que você tem que conversar com o aluno, vendeu para o aluno um individual, depois, como regra, encontros quinzenais em grupo,
E você pode trazer alguns bônus, né? Você pode trazer um método gravado. Por exemplo, o Léo, ele tem outros nichos, então se você quiser trazer produto de outros nichos para ser algo a mais, isso pode ajudar, porque depois que ele for aprovado, ele vai se aprofundar nesses conhecimentos. Então, esse modelo que eu considero que seja o ideal para quem está começando, né? O Léo, ele resolveu trabalhar no modelo, como ele falou, no modelo boutique, né? Uma coisa muito personalizada, ele consegue cobrar, né? Ele comentou até comigo que está cobrando agora 8 mil quase. Assim, na verdade, 7,5, mais ou menos. 7,5, né? Para 12 meses. De 7 para 8 mil reais, provando que tem mercado para isso, né? Então, nesse boom de mentorias, onde eu vejo, assim, não que seja errado, tá? Tem gente que tem, mentores que tem 400 alunos. Tá errado? Não tá errado. Se o aluno entra sabendo qual é o modelo, né, o combinado não sai caro, né? Então, se ele entra sabendo quais são as regras, não tem problema. Então, você pode escolher trabalhar nesse modelo boutique, uma coisa mais personalizada, mais próxima, e, consequentemente, trabalhar com esse ticket um pouco mais elevado. Ou você pode fazer as duas coisas também. Então, aqui no meu método, por exemplo, eu tenho produto de R$67 até 50 mil reais. Eu tinha muita objeção com isso. Será que vão pagar 50 mil até oferecer? Então, eu lembro que aconteceu recentemente um fato, né? Que apareceu alguém querendo ser lançado e a gente escolhe, né? As pessoas que... Aí eu falei pra minha esposa que trabalha comigo, eu falei assim, cobra um valor, assim, astronômico. E o cara deu um sim. Eu falei, tá vendo? Então, tem demanda pra tudo, né? E, Léo, me conta... Como que a Tutory tem te ajudado nessa gestão, né? Porque é uma coisa que eu percebo muito quando eu converso com um servidor público que quer ser mentor de concurso, Douglas, mas, poxa, será que eu consigo ter acima de 10 alunos? E como que eu vou controlar isso? Vai ser planilha, né? E como que a Tutory vem te ajudando na gestão de alunos? Cara, sem a Tutory, eu não teria alcançado a qualidade do produto que eu ofereço hoje para os meus alunos. Inclusive, eu estou oferecendo, acho que uma qualidade que nem eu imaginava que eu poderia oferecer, em razão das ferramentas que a Tutory disponibiliza. Perdão te cortar. Sim. Teremos novidade, tá? A Tutory vai passar por mais uma mudança em relação à entrega à plataforma. Eu não sei, não posso falar muitas coisas, né? Que é segredo. Mas a plataforma vai mudar. Então, tem novos recursos chegando aí. Inclusive, a Tutory está mudando de sede, está numa sede maior. Hoje, a Tutory fica numa sede de 110 metros quadrados, está mudando uma sede de mais de 1.000 metros, para você ter ideia. Então, eles estão investindo bastante pesado em tecnologia e estar mais perto do mentor, né? E pode continuar. Tá. E o meu método, como eu sou muito baseado... Eu sou um cientista político quantitativo, né? Vamos dizer assim. Então, eu não tenho como fugir da minha formação também na aplicação dos meus negócios, né? Obviamente. Então, eu uso muito a estatística em favor do aluno, né? Tanto pegando dados do desempenho dele, que a Tutory gera relatórios... Os dashboards, relatórios... Os dashboards, as resoluções de questões, o progresso do aluno, né? Que é muito importante também até para ele sentir que ele está evoluindo, né? Aquela barrinha de cumprimento. Tem a gamificação, né? Também, né? Eu, infelizmente, como eu sou um mentor pequeno, eu não peguei gamificação ainda, tá? Fica aí o recado pro pessoal. Libera pros pequenos. Libera aí, ó. Porque o pessoal, os pequenos também merecem, né? Ter esses recursos aí que são maravilhosos. Eu inclusive, assisti, né? A apresentação dessa da plataforma e achei fantástica, mas não chegou em mim, tá? Fica aqui a minha reclamação aí pro pessoal, né? Espero que chegue logo. Mas esses tipos de relatório que a própria Tutory faz dentro da plataforma são coisas que eu pensei em fazer, mas na unha, né? Pelo menos até conseguir ensinar um robô a fazer isso e ainda assim eu teria que colher esses dados, né? De alguma forma, né? Que a inteligência artificial sem a integração, né? Que é uma coisa, que é uma coisa que não é barata. E não é só isso, tá? Tem uma coisa que é a segurança também. E segurança, exatamente. Se vaza um dado de um aluno, de uma coisa... Nossa, dá um problema... E com a Tutory a gente tem aí, né, um servidor extremamente... Assim, na verdade, acho que é um dos melhores servidores do mundo, né? Não trava nunca. Não trava nunca. Nunca tive um problema de entrada na Tutory. Nunca tive, tanto de aluno quanto... A estabilidade é surreal. É surreal.
a geração dos relatórios, né? E que eu vi também que um pouco do formato do relatório vai mudar para melhor. Já é maravilhoso e vai ficar melhor ainda, pelo que eu vi, né, na apresentação. E eu uso muito esses relatórios para, né, fazer os replanejamentos que eu faço com meus alunos. Como é extremamente personalizado, a cada 3 meses eu faço um redirecionamento em razão tanto da mudança de cobrança das bancas, né? Dos novos concursos. Eu alimento meu banco e eu tenho um banco de dados com provas que eu faço um mapeamento de temas, né? Eu retroalimento ele com novas provas e também junto, né, a performance do aluno naquelas questões, naquelas matérias que ele estudou naquele ciclo de 3 meses, né? Então, eu faço essa junção dessas duas informações para fazer um novo planejamento de um novo ciclo para ele, não para agora, né? Porque em 3 meses ele não consegue estudar o edital inteiro, mas assim, mais para frente, eu já sei que ele aprendeu muito bem uma matéria X, mas ele precisa de um reforço na matéria Y, né? E ao mesmo tempo, alunos avançados que eu pego, eu aplico um simulado de 80 ou às vezes de 120 questões, que seria uma prova, né? E faço um diagnóstico também com isso, né? E aí eu posso contar um caso concreto aqui, sem mencionar o nome do aluno. Por exemplo, ele falou assim, olha, constitucional, eu já fechei o edital do TCU, por exemplo. Cara, eu apliquei o questionário nele, ele teve 50% de acerto. Eu falei, olha, existem 2 ou 3 possibilidades aí. Ou você aprendeu errado, ou você não aprendeu, né? Ou você não treinou direito ainda, né? Não fixou o conteúdo direito. E aí eu falei para ele, olha, apesar de você dizer que tá aqui, eu vou te colocar para estudar constitucional praticamente do zero, né? E junto com outras matérias novas que você me disse que não começou a estudar ainda e que precisa estudar, né? Então, pô, isso é para o aluno, vamos dizer, o aluno João, né? Mas eu tenho um aluno lá que é o Pedro, né? Nome fictício também, que tá falando, Leonardo, tô começando do zero, então eu aplico o basicão para ele estuda, formar a base, tem um diagnóstico em 3 meses e a partir disso eu vou retroalimentar essa nova revisão dele quando ele for revisitar aquelas matérias já direcionado para as fraquezas e para as matérias mais incidentes nos concursos públicos. Então, bacana. É isso que eu faço. E, cara, me dá um recado aí pro servidor, porque o servidor, como regra, né, ele é conservador, você não tem como negar. Na minha visão, né, quando você conquista a estabilidade, eu acho que o cara tinha que ser mais ousado. Tinha que arriscar mais, né? Porque eu me lembro quando eu comecei a ser empreendedor lá atrás, com meus 19 anos, 20 anos. Nossa, cara, eu arriscava demais, não tinha de segurança nenhuma. Né? Hoje a minha empresa tem caixa, hoje é empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico, empresa bi, dono milionário. Eu tenho essa filosofia. Na época, não. Eu misturava empresa com pessoa física, né? Não tinha segurança nenhuma, a gente vai aprendendo com o tempo. Sim. Depois que eu me tornei servidor público, eu fui mais ousado ainda. O servidor que quer ser mentor de concurso, quer entrar, porque você vai se tornar empreendedor, né? Empreendedor e servidor. Qual o recado que você daria para quem quer entrar nesse mundo de mentoria de concurso? Porque você vai abrir uma empresa, né? Você tem responsabilidade no começo, igual você falou, fazer tudo um pouquinho. É interessante no começo você fazer um pouquinho de cada coisa, até para depois, quando você cobrar, você sabe, né? Ler minimamente, abrir um meta-ed, tráfego pago, por exemplo, e ler e falar assim, poxa, eu tô conseguindo ler aqui as métricas, né? E qual recado você daria para quem quer começar, mas está com medo dessa... que pode acontecer se der errado, na verdade? Sim. O máximo... O que eu digo primeira coisa, né? A primeira coisa que você tem que pensar não é nem no investimento, nem né, se você pode monetizar o seu conhecimento, a sua autoridade como servidor público, né? Que você alcançou com muito esforço, né? Porque passar um concurso público não é moleza hoje no Brasil. A concorrência é dura, as provas são difíceis. Eu tinha um professor, quando eu comecei a estudar pro Itamaraty, lá em 2008, 2008, eu acho. Ele era diplomata, inclusive, e ele falava assim, olha, antigamente o concurso público selecionava a pessoa, né? Hoje ele seleciona o servidor, ele quer a pessoa que chegue pronta para trabalhar, né? Então,
Você é uma chega... pré-seleção, você diz. É uma pré-seleção. É como se fosse um curso de formação. Exatamente. Hoje ele já, praticamente, o concurso seleciona o servidor pronto. Não necessariamente maduro, né? Porque ainda tem uma face ainda emocional de característica da pessoa que leva, né? Mas a primeira coisa você tem que ter vontade de ensinar, você tem que gostar de ensinar. Tá? A primeira coisa, eu acho que você tem que gostar. Se você tá entrando só para ganhar dinheiro, talvez você se frustre um pouco, porque o início não é tão legal assim, né? Os custos operacionais não são baixos, né? Contratar um gestor de tráfego não é barato, contratar uma plataforma tutory, apesar de maravilhosa, não é barata. Ela não é barata porque ela é muito boa mesmo, né? Porque se ela fosse ruim, ela era, né? ela não venderia e não estaria do tamanho que está hoje. Contratar, às vezes, um fotógrafo ou um editor de vídeo, nada disso é barato, né? Então, você tem que ter a mentalidade do empreendedor, né? Por exemplo, a minha esposa... Que é um né? investimento, né? É um investimento. Porque se não tiver essa cabeça de investir... Léo, exatamente. tanto dinheiro que eu já investi para chegar onde eu tô aqui, Meu eu não tô no amigo. patamar, eu não tô lá em cima, não. Muito em cima, não. Eu quero chegar muito mais. Nossa, eu investi muita grana, cara. Pois Nossa, eu também. Já peguei consignado para investir. Eu já vendi carro. Nossa, eu fiz muita coisa. Cara. Sim, muita e você coisa. sabe, a gente conversa praticamente, né, todo dia, né, e eu tenho planos de, assim, não deixar de lado a minha mentoria extremamente boutique, né, obviamente, mas também fazer alguma coisa para pessoas mais low ticket com uma qualidade legal, né, porque eu tenho um plano de estudos muito bom, né, eu desenvolvi um plano de estudos e metodologias de áreas, né, de matérias de controle, que, na verdade, são métodos meus próprios, que eu criei, né, para os meus alunos e que, inclusive, é um dos outros produtos que eu tenho, né? Eu tenho um curso de lei de licitações, eu tenho um curso agora que eu não lancei, eu não vendi, por quê? Eu lancei um curso de lei de licitações muito baratinho ali, só para, né, para as pessoas terem um acesso e me conhecerem, né? Me verem dando aula, saberem como é que eu me posiciono, meu conhecimento técnico, né, como é que eu me porto, né, com as pessoas. Que é um curso de R$197, né? Um low ticket, um front-end. Um low ticket. Né? E aí eu gravei também, no mesmo formato que eu gravei da lei de licitações, esse curso de auditoria governamental que, para mim... Cara, quando eu acabei o curso, o pessoal falou, Leonardo, pode falar palavrão? Aqui não tem... P é essa, entendeu? Cara, que negócio. Eu tenho um aluno, tá? Que começou comigo do zero. Esse eu vou falar o nome porque ele merece, ele é um cara muito bacana, tá? É um senhor já, que está fugindo da privatização de uma empresa, né? Empresa privada? Uma empresa pública que está sendo tá. privatizada, né? Ah, é? Caramba. Ele está fugindo da privatização e aí ele quer ser fiscal, né? Você faz qualquer estado. E ele nunca tinha estudado auditoria governamental. E ele assistiu apenas as minhas 8 lives que eu faço com meus alunos todas as quartas-feiras às 19 horas. Ele assistiu as minhas 8 lives e acertou 80% da prova. Caramba, cara. E aí eu vi, porque eu já sabia que era um método inovador, tá? Porque eu demorei muito. Quando eu entrei na CGU, até eu entender as normas de auditoria, olha, sinceramente, eu demorei uns 5 anos, tá? Pra entender as normas de auditoria do jeito que elas realmente são. Eu sabia a regra do caso concreto, o que eu tinha que fazer na prática ali. Como você sabe, como você liga o carro, mas não sabe como é que a vela dá partida do motor, como é que acontece lá dentro do motor, né? E aí eu desenvolvi um método próprio. Depois que eu entendi como é que funcionava a lógica das regras de auditoria... Poderia ser mais simples? Por que exatamente. O pessoal tudo? Por que o pessoal me apresentou dessa forma? Porque aí eu fui olhar, aí tem a história toda, né, que... Existe lá um instituto muito famoso que ensina desse jeito e as pessoas simplesmente replicam aquele método. Eu resolvi fazer totalmente diferente. E na minha cabeça ficou muito melhor. Pelo menos os resultados vieram. Sabe o que tinha que fazer? Uma sugestão?
Sim. Começa a fazer vídeo no YouTube, cara, com aulas. Então, eu contratei um filmmaker agora para fazer essas videoaulas, estão gravados, estão agora em fase de produção. Mas né? aí é produto, né? É um produto, vai ser um aulas produto... soltas no YouTube, acho que pode vingar pra caramba. Sim, com certeza eu vou fazer isso, né? Pega um concurso que tá iminente, né? Como eu estudaria auditoria governamental para ser faz alguma coisa. Isso, não, Tá iminente, é excelente vai ideia. Pulverizar o excelente ideia. Então, assim, o que eu faço? Desculpa, eu me perdi um pouco eu tenho uns TDAHzinho. Nossa. E um Rivotrilzinho também bate às vezes. Eu esqueço o que você me perguntou. Nossa, boa pergunta, hein? Né? Mas falando disso, né? Assim, eu tento inovar exatamente tentando apresentar coisas novas, né? Eu não fico só na mentoria do dizer o que vai estudar. Eu tento também mudar a metodologia de estudo que várias vezes acontecem, né? A pergunta foi em relação ao recado que você daria para quem quer começar, mas está com medo. Sim, exatamente isso. Cara, primeiro de tudo, gostem de ensinar, né? Gostem de ensinar. E quando fala ensinar, não necessariamente dar aula, tá bom? Ensinar a estudar. Porque por coincidência, o Léo La Rossi, ele assume uma disciplina ali, ele dá aula também, né? Sim. Mas não é uma regra, o mentor não precisa necessariamente dar aula. Sim. Tanto que o Gilmar Possati, né, que indicou o Léo La Rossi, ele é professor no estratégia, mas não dá aula na mentoria dele. Sim, exatamente. Tá, eu dou aula lá porque eu gosto de dar. E, assim, um plus. É um plus, né? A minha realização, na verdade, é essa, né? Ver alunos usando metodologias novas, aprendendo as mesmas matérias de sempre, só que às vezes de uma forma diferente. Obviamente, eu só faço isso onde eu tenho autoridade para atuar, né? Eu jamais vou inovar um ensino de contabilidade, por exemplo. Não sou contador, não sou, né? Eu aplico isso no meu trabalho no dia a dia, mas eu não tenho... Deixa pro Possati fazer isso. Mas auditoria governamental, lei anticorrupção, sistemas, né, direito administrativo do sancionador, lei de licitações, tudo isso eu tento fazer com base também no estudo estatístico do que cai na prova para a pessoa não ficar perdendo tempo vendo coisa que não precisa. Bateu 80-20, né? Bateu 80, exatamente. A lógica de Pareto, ela tá aí, ela não existe desde os anos, sei lá, Pareto é de 40. De muitos anos antes. Né? Eu estudei Pareto na ciência política, né? Porque ele tem exatamente essa, né? Ele tem a teoria das elites, que é um dos grandes teóricos, né? Mas a lógica de Pareto, né, de 80-20, realmente é um padrão estatístico que se aplica realmente. Quase tudo, né? Uma distribuição normal, né? E então, o que eu tento é exatamente, né, fazer com que as pessoas estudem as mesmas coisas, só que de uma forma diferente, mais efetiva, estudando o que interessa. Né? Uma vez até eu mandei, um aluno meu me mandou uma dúvida de MCASP, né, que é o manual do CIAF, né, de contabilidade do setor público. E eu mandei essa dúvida pro Possati, o Possati me respondeu assim, manda ele estudar o que cai. Eu adoro o Possati, velho, é demais. É muito objetivo, né? É muito objetivo. Ele falou assim, fala para ele esquecer isso aí, manda ele estudar o que cai. E é exatamente isso que eu faço. Quando eu penso nos meus cursos e nos meus métodos, é exatamente isso. Eu vou mandar ele estudar somente o que cai. Entendi. Bacana. Olha, vamos deixar aqui as considerações finais. Queria agradecer novamente pela sua presença, né? Você dedicou aqui 1 hora do nosso tempo, né? Último recado para pro cara que acabou de passar, né? Porque o cara acabou de passar no concurso, tu acha que o cara que acabou de passar agora, ele já tem que virar mentor, tem que esperar um pouquinho. Qual a sua opinião em relação ao cara que acabou de passar agora, já vira a chave? Porque estamos vivendo nesse momento o ápice de mentoria no Brasil. Sim. Né? E eu acho que ainda não é o pico ainda, sabe? Acho que vai crescer ainda mais. É um mercado... eu acredito que a minoria que faz mentoria, né, cara? Então, a cada 10, acho que 1 ou 2 fazem mentoria. Sim, então, acho que o Brasil vai amadurecer muito em relação ao fato de trazer uma pessoa que tem mais experiência. Lá fora é muito mais avançado, né? Aqui ainda tem essa... as pessoas levam muito mais por esse lado até um pouco caricato, né? Do mentor, do coach. Tem essa brincadeira. Então, qual recado você daria para quem o cara acabou de passar no concurso agora? Ele já entra, já dá o passo ou espera mais um pouco? Qual recado você daria para esse cara? Eu daria assim, se ele tem vontade de ensinar e se ele gosta, se ele acha que ele tem talento, assim, não necessariamente talento, né? Mas se ele tem o brio, né? A vontade,
a disposição de se esforçar e ajudar pessoas, obviamente ele é um cara qualificado para ajudar, porque ele já alcançou aquilo que outras pessoas pretendem alcançar, que vão contratá-lo, né? Vão contratá-lo, pretendem alcançar. A única coisa, o único conselho que eu dou é, cara, saiba seu lugar, né? Saiba onde é que você tá, o que você tá pisando e o que você tá fazendo, né? Obviamente, ele talvez ele pode vir com um método inovador de ensino de uma matéria que ele estudou e que ele viu que é diferente. Sim. Né? Mas eu não tive essa coragem até ter 10 anos de experiência de auditoria governamental, por exemplo. Eu não faria isso há 4, 5 anos atrás. Né? Hoje eu faço porque eu sinto segurança nisso. Mas, né, saiba, né, avalie muito bem o que você pretende entregar para os seus alunos. Né? Porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Sim. E né? tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, menos conservadoras também, né? Exato. Faz o negócio, o progresso e a ordem também, tem muito isso. Sim. E cada um... cada um tem sua maneira de pensar e eu acho que deve ser respeitado, né? Mas sempre lembrar que do outro lado tem uma pessoa que tá acreditando em você, né? Então é muita responsabilidade. Real, é um ser humano real. Eu abro o meu Instagram, cara. Aí, nossa, eu vou abrir aqui agora. A gente tem 2 milhões de visitas no perfil, né? Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, cara, imagine 2 milhões de pessoas. Então, quantos Maracanãs? Quantas pessoas cabem no Maracanã? 60, 70, sei lá, 80? Então, 2 milhões para dividir para 60. Quanto que dá isso? Dá uns 25 50, Maracanãs. Por aí. Então, são seres humanos, sabe? Reais. Então, olha, Léo, queria agradecer pela sua presença aqui no High Level Cast, no nosso segundo episódio no Estúdio Profissional. Agradecer a Tutory, nosso patrocinador oficial. E queria que você deixasse o último recado aqui para a galera. Eu queria demais agradecer a oportunidade, né? Tanto essa oportunidade de estar aqui no podcast, como fazer parte do ecossistema da Tutory, né? Me dá muito orgulho. E deixar o recado final aqui para quem está estudando concurso é maratona, não é corrida de 100 metros. Mentoria é maratona, não é corrida de 100 metros. Você não vai ter uma renda extra de 30 mil reais, sei lá, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Acontece, tá, gente? Acontece, mas não é a regra. Eu deixo claro, em qualquer negociação que eu faço, gente, olha só. Você não vai fazer 100 mil reais. A Mirella fez 110 mil no primeiro lançamento. O Possati, quando entrou comigo, fez 240 mil em um dia. Isso acontece, mas eu não vou falar pra você que é a regra do mercado. Comigo não aconteceu, Douglas. Eu tive a paciência, né, de receber a plaquinha praticamente quase um ano depois, né? E deixar claro também que seria 30 mil de faturamento, né? Esse dinheiro todo não entra no seu bolso e você vai gastar em Mônaco, né? Tomar caipirinha, Tem a diferença entre... Clicou em... Exatamente, né? A diferença entre faturamento e lucro. E lucro, né? Então, assim, ter essa consciência que é um empreendimento. E empreender no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, tem nunca é fácil. Em lugar nenhum do mundo, porque é tratar com pessoas, vender seu produto para pessoas, vender a sua ideia para pessoas. Então, obviamente, tem que ter uma dedicação e um esforço que vai além do normal, né? Deixa seu Instagram. Então, meu Instagram é @LeoLaRossa, LARROSSA, tá? Eu sou mentor de concursos para a área fiscal e de controle, mentoria extremamente individualizada, vagas limitadas. Hoje eu tenho 14 vagas. E são vagas limitadas mesmo, tá? Mesmo. Não são gatilhos, não. Não é gatilho, não. É porque eu não consigo. Beleza? Então, olha, agradeço por todos que ficaram aqui. Eu pedi para você se inscrever no nosso canal, só clicando aqui abaixo, tá bom? E vejo você no próximo High Level Cast. Até mais.